de que o povo hebreu se agrupasse novamente, ou se fortalecesse através dos seus filhos e tomasse novamente as suas terras. Por causa disso, mandaram matar todos os homens, os meninos que nasciam, os filhos das hebreias. Este é o motivo. O medo de terem a sua terra tomada novamente. Ok, gente? Este é o motivo. Então, para que chegue um bom entendimento nosso, eu convido a você, querido, para que estude mais a Bíblia, para que possa buscar mais da parte de Deus, certo? Se aprofunde nos livros. Há muitos livros, certo? De homens que têm compromisso com a palavra de Deus, homens que são usados por Deus, livros bons de se ler e que ajudam muito no ensinamento da Bíblia. E ajuda muito. Faça isso. Não fique só de ouvir o que os outros falam. Até mesmo o que nós estamos falando aqui agora. Até mesmo o que eu estou passando para você aqui agora. Não fique só em ouvir o que eu estou falando, mas a partir do momento em que você terminar de ouvir todo este estudo aqui, você vá pesquisar, procure saber se tudo quanto eu estou falando é real ou não. Faça isso. Isso é bom para a tua vida espiritual. Tá certo? É muito bom. Enriquecimento, conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento não é para você se exaltar e dizer, não, eu sei, sou melhor do que fulano ou ciclano. Não. O conhecimento é para que você possa cada dia mais se aperfeiçoar, certo? E quando abrir a sua boca para pregar o evangelho, saber o que está falando e falar tão somente a verdade vinda da parte de Deus. Ok, querido? Para que você não possa colocar palavras na boca de Deus que Deus não falou. Certo? Bem, vamos dar continuidade aqui, certo? E vamos passar para o nome de Moisés. Vamos chegar ainda no Mar Vermelho, tá certo? Temos ainda assuntos polêmicos aqui para falar. Não sei se você está de acordo, sim ou não, tá certo? Porém, eu tenho provas para passar para você dentro daquilo que irei falar aqui, tá certo? O nome de Moisés em hebraico significa salvo ou retirado, isso nós sabemos, tá certo? O nome de Moisés no hebraico significa salvo ou retirado, tá certo? O nome Moses na língua egípcia não é um nome hebraico. O nome Moses, na língua egípcia, não é um nome hebraico. A palavra Moses ela é falada na língua egípcia. Então, Moisés, como nós pronunciamos, significa filho de, na língua egípcia. Moisés, como nós pronunciamos em nossa língua, significa filho de, na língua egípcia. Mas por que filho de? Vamos tomar como exemplo os nomes, né, dos antigos líderes egípcios, ou os reis, né, egípcios. Existia Ramsés. O nome Moisés na língua egípcia quer dizer Moses ou Missés, tá certo? E Ramsés, Ra significa o nome de um deus, o deus Ra, tá certo? Ou o deus do sol, ou Amorá, tá certo? Amorá, ou deus do sol, é o deus Ra. Então, sempre eles colocavam um nome de um deus antes do seu nome. Ou seja, Ra-Missés. Como se fosse Missés ou Moses, quer dizer o quê? Filho de. Ou seja, Ramsés, filho do deus do sol ou filho de Amorá. Você entendeu o porquê que eles colocavam sempre o nome de um deus antes do seu nome? Porque eles se sentiam filho de tal deus que que estava ali composto no seu nome. Ele levava o nome do deus, de um deus, do deus que ele cria, no nome dele próprio.
Ramsés, ou filho de Ra, ou filho de Amon-Ra, filho do Deus do Sol. Tá certo, gente? Então é por isso. Temos também outro nome aqui, certo? Que é o Tutmés. Foi o nome de outro rei egípcio. Tutmés. Tut significa Deus da sabedoria. Tut, para eles, é conhecido como Deus da sabedoria. Ok? Então, Tutmés quer dizer filho de Tut, ou filho do Deus da sabedoria. Tá certo? Como nós vimos aqui, Moisés foi criado pela filha de Faraó, ou Moses ou Missés. Dá-se a entender que Moisés tinha o nome de um Deus antes do nome dele. Porém, gente, é preciso entender que quando Moisés saiu da presença de sua mãe e foi entregue novamente à filha de Faraó, com certeza sua mãe o chamou e ensinou a ele quem era o verdadeiro Deus dele, a quem ele verdadeiramente servia e quem verdadeiramente ele era, para que ele não se misturasse com aqueles deuses egípcios. Mas como ela tinha que entregar Moisés, a filha de Faraó, eu tenho certeza que ela explicou verdadeiramente quem era o seu Deus. E eu acho interessante que nós vimos aqui em toda a história da passagem de Moisés pelo Egito, nós não vimos ninguém chamar Moisés de Ramsés, de Tutmés ou de outro nome de um Deus antes do nome dele. Só se pronuncia na Bíblia Moisés, Moisés. Acredito eu, gente, que Moisés não permitiu, ele foi ousado. Ele não permitiu o nome de um Deus egípcio antes do seu nome. Tá certo? Como ele também não ousou em colocar o nome do Deus dos hebreus antes do nome dele. Porque seria uma afronta muito grande para os egípcios. Até porque os reis egípcios se autodenominavam ou se autodeclaravam deuses daqueles lugares. Então analisa aqui comigo. Moisés com certeza retirou, não admitiu o nome de um Deus antes do seu nome, porque Moisés foi treinado para ser um estadista. Moisés estudou nas melhores escolas ou nos melhores colégios da época. Era ótimo na luta, era perito na luta, ele sabia lutar como ninguém, porque ele foi treinado nos melhores colégios da época. Então Moisés foi treinado para ser um estadista, para ser um governador, para ser um rei, um substituto do faraó. Então, ele poderia ter recebido o nome antes, ou já estava preparado o nome de um Deus antes do dele. Porém, ele não admitiu, não aceitou o nome de um Deus antes do dele. Tá certo? Então ficou só Moisés ou Missés. Tá certo? Que significa na língua egípcia, filho de. Aí está entre a consciência de Moisés. Se Missés significa filho de, eu sou o filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Claro que ele não pronunciava isso na presença do rei egípcio, mas em seu coração isto ardia com toda certeza. Tá certo, gente? Ele jamais colocaria Ramsés, ou Tutmés, ou filho do Deus do Sol, ou filho de Amon-Ra. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele preferiu ficar com o nome, com o significado filho de, porque ele sabia de quem ele era filho verdadeiramente. Amém, gente? Essa é a verdade. O nome de Moisés significa isso. Tá certo? Onde realmente Moisés atravessou? Onde realmente Moisés atravessou? Você tem dúvidas? Será que Moisés atravessou no Golfo de Suez ou no Golfo de Acaba? Qual a sua opinião? A Bíblia não relata o nome do faraó do tempo de Moisés.
Mas segundo um achado, seu nome seria Amós, o nome do rei do tempo de Moisés. Segundo um achado, seu nome seria Amós. Aí você me pergunta, mas como um achado? Eu quero dizer, querido, a você, que a arqueologia achou uma escrita não feita por profeta nenhum, não feita ou escrita por Moisés, mas sim uma escrita feita por um egípcio. E essa escrita, que é esta daqui que eu vou mostrar a você agora, essa escrita aqui, ela está comprovando todos os acontecimentos do Egito. Todas as pragas que foram acontecendo naquele lugar, ela foi registrada por este egípcio. E não foi Deus que mandou ele escrever. Sabe o que é que acontece aqui, querido? É uma comprovação de que a palavra de Deus é a verdade. Porque se fosse um profeta ou outro servo de Deus, poderiam até dizer, não, estou puxando uma brasa para sua sardinha, né? Estão querendo comprovar algo que nós não acreditamos. Querido, quem escreveu isto aqui foi um egípcio. É ele que está confirmando o que aconteceu verdadeiramente naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meu amigo, eu quero que você analise bem comigo o que diz aqui a palavra do Senhor dentro deste assunto. Onde realmente Moisés atravessou? E o Monte Sinai? Será que o Monte Sinai fica aqui? Entre essa forquilha que forma o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez? Será que a península do Sinai, que é esta aqui que eu estou mostrando a você, é verdadeiramente? Aqui é onde está o Monte Sinai verdadeiro? Será que foi aqui que Deus falou com Moisés e que escreveu as tábuas da lei e entregou na mão de Moisés? Será que foi aqui nesse lugar? A Bíblia mostra que aqui é realmente o verdadeiro lugar onde aconteceu tudo aquilo? Veremos isso no decorrer do assunto. Te convido a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3 e o versículo 12. Ok? Êxodo 3 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Analisa aí comigo. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A palavra-chave aqui a palavra que eu queria destacar aqui, na verdade, não é nem a palavra-chave, mas a palavra que eu queria destacar aqui para você é a seguinte: e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Quando houveres tirado este povo do Egito. Agora analisa comigo. Se você for olhar toda esta área aqui que eu estou mostrando a você, da península do Sinai, e você for olhar a fronteira de Israel com o Egito, você com certeza vai concordar comigo que toda a península do Sinai pertence ao Egito. Concorda comigo? Analisa aí, veja aqui no mapa. A península do Sinai pertence ao Egito. E a Bíblia diz: quando houveres tirado este povo do Egito. Veja só, Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei
quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Neste monte qual?